Pensando no movimento de abertura e fechamento de boca. Aqui eu estou com a boca fechada. Se por algum motivo aconteceu uma descompensação nessa estrutura aqui, nesse complexo, e imagina que esse músculo, essa região aqui ligamentar de tecido retrodiscal, ela teve um alongamento e esse músculo aqui, ele teve um excesso de contração. Esse excesso de contração, ele faz o quê? Ele faz com que a cabeça da mandíbula venha para frente, mas o disco articular ele venha para frente também. Você imagina um músculo ativado no disco articular. Então, você imagina uma dissinergia entre essa parte ligamentar de tecido retrodiscal e o pterigoideu lateral superior. O que vai acontecer? Se você tiver uma hipertrofia nesse músculo pterigoideu lateral superior, ele vai trazer o disco articular para a região anterior. E você vai provavelmente ter um que a gente chama de deslocamento anterior do disco. Tá? Então isso é uma das situações clínicas que podem acontecer. Tem outras causas? Tem outras causas. Tá? Isso, em boa parte dos casos, essa anteriorização do disco, ela pode ser, que é chamado com e sem redução. O que seria esse com e sem redução? Com redução é quando você faz, o disco está deslocado e você começa a abrir a boca e no movimento que você está começando a abrir a boca, então você traz a mandíbula para cá, ela toca aqui no disco, o disco está anteriorizado, aqui é a cabeça da mandíbula, a boca em repouso, tá? Essa situação estou com a boca em repouso. Quando eu começo a abrir a boca, essa região aqui, olha, da cabeça da mandíbula, esbarra no disco articular. Quando ela esbarra no disco articular, ela consegue fazer o restante do movimento com o disco articular na posição que ele deveria estar, interpondo os dois ossos. Então, nesse momento que a cabeça da mandíbula toca nesse disco para conseguir fazer esse movimento sinérgico de abrir e fechar a boca com ele na posição novamente, é quando você, na maioria das vezes, tem o som articular, tem o estalido. Então, vamos lá. Estou com a boca em repouso. O disco articular está deslocado. Então, ele está deslocado. Tá? Esse disco articular está deslocado, está anteriorizado, tá? Deslocado para anterior, deslocamento anterior do disco articular. Então esse disco articular está anteriorizado. Conforme eu começo a abrir, trazer essa mandíbula para cá, ele começa a tocar nessa região aqui, ó. E ele consegue recapturar esse disco que estava deslocado. Quando ele começa a recapturar, que ele faz esse toque, é onde que dá aquele som, aquele estalo, o clique, que é chamado estalido. E ele faz o movimento de abertura. Chega nesse movimento, com o disco na posição, certinho. Quando a cabeça da mandíbula ela volta para o movimento de repouso, esse disco ele vem para anterior novamente. Por quê? Porque eu tenho uma alteração no sinergismo dessa região aqui. Então, com isso, ele anteriorizou novamente. O que acontece? Dá um outro som. É como se ele estivesse deslocando novamente, indo para anterior. O nome dessa patologia se chama deslocamento anterior do disco articular com redução. Então, quando você tem os subtipos das DTMs, um dos subtipos da DTM é deslocamento anterior do disco com redução, que seria exatamente essa situação clínica. Então, vamos tentar entender. O paciente está com a boca em repouso. Ele fez todo o movimento sinérgico aqui, com sinergismo, o disco articular interpondo os dois ossos, tanto a fossa mandibular quanto a cabeça da mandíbula. Ele fez o movimento, veio nessa eminência aqui do osso temporal, com o disco articular interpondo os dois ossos, voltou para a posição de boca fechada e o disco está na posição, sem som. Em algum momento da vida ele começou com som articular. Por quê? Porque pode ter ocorrido um excesso de contração nessa região anterior, trouxe esse disco para frente, alongou esses ligamentos posteriores aqui que seguram esse disco articular, que ajudam a estabilizar esse disco articular, e esse disco veio para a região anterior. Nesse momento que ele veio para a região anterior, ele está totalmente deslocado para a anterior, quando você está com a boca em repouso. Quando você começa a abrir a boca, ele esbarra no disco.
e dá um barulho, um som, que é onde que o paciente relata que está tendo som, que está tendo um ruído, um estalo. E esse estalo é quando você recaptura o disco, que você deixa o disco deixa de estar deslocado e encosta na cabeça da mandíbula e ela faz um movimento de abertura de boca. Conforme ela vai fechando e volta para a posição da boca em repouso, esse disco articular, ele anterioriza novamente. Aí dá um outro som, um outro estalo. Então, exatamente isso que é o deslocamento de disco com redução. Por quê? Porque reduziu no início ou no fechamento da abertura de boca.